A paz do Senhor, meus irmãos da telinha, muito obrigado àqueles que deram like, àqueles que fizeram comentários, àqueles que me incentivam a cada dia produzir esse conteúdo para você que busca aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Na verdade, eu não me sinto aqui um professor, mas eu me sinto aqui um compartilhador das boas novas do que o Senhor tem feito na nossa vida, não é mesmo? E hoje o tema é o desgaste do Evangelho. Enquanto a gente abre as nossas Bíblias aí em Mateus 18 e 7, a gente canta um corinho aqui só para esquentar um pouco, né? Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Eita glória, como diz o meu pastor Gilberto, eu falo meu pastor Gilberto que ele é o meu regente, né? Os varões ali na nossa congregação. E tudo que acontece de bom ele diz, eita glória, eu acho muito bonito esse eita glória dele. Meus queridos, vamos falar hoje sobre o desgaste do evangelho, mas antes eu quero abrir aqui um parênteses, que quando a gente fala desgaste, a pessoa que está aí do outro lado pensa que foi o evangelho, a palavra de Deus que se desgastou. Não, a palavra de Deus ela não se desgasta, ela não se molha, ela não se quebra, ela não se deterioriza, graças a Deus, felizmente, a palavra do Senhor não sofre isso. O evangelho tem sofrido, esse desgaste que tem causado ao evangelho, eu falo com relação à aceitação. Quando você vai falar do evangelho hoje, a aceitação dele está deturpada por muitas pessoas, né? Por quê? Porque tem pessoas que não vivem esse evangelho e ele está transmite o evangelho, mas não vive esse evangelho, né? As pessoas hoje estão dando escândalos, né? Pessoas totalmente erradas, né? Tentando usar a palavra de Deus para se dar bem na vida, né? Então eu falo com relação a isso. Por isso que houve esse desgaste, né? Mas antes de mais nada, nós vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Mateus 18, capítulo 18, versículo 7. Diz o seguinte, olha. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Irmãos, nós temos visto hoje, como eu falei, esse escândalo aqui, nós estamos vivenciando hoje isso aqui na sociedade, nos tempos de hoje. Hoje nós estamos aqui, dia 30 de 10 de 2024, aqui é a região de Brasília, Distrito Federal, e eu nunca vi um tempo tão frio igual nós estamos vivendo, né? Pessoas que já se venderam, pastores que eram contra a esquerda, né? A esquerda que eu digo é tudo aquilo que é pecado, não é só politicamente falando, né? Pastores que eram da direita, o da direita hoje a gente tanto politicamente falando, como socialmente falando, como moralmente falando, as pessoas da direita são aquelas pessoas que são conservadores do evangelho, né? Até que politicamente as pessoas da direita são aqueles que querem o bem das pessoas, que querem uma coisa que é mais lícita, né? Que querem uma coisa que é baseada na Bíblia, que fazem projetos que não denigrem a sociedade, né? Eu não posso dar exemplo disso porque eu não queria entrar nesse quesito, mas você está entendendo o que eu estou lhe falando, né? Então eu considero essas pessoas da direita, né? E muitos pastores que eram da direita, eles foram beneficiados com emprego, vamos dizer assim, pela esquerda, e aí eles passaram a fechar os olhos para as coisas certas, né? Ah, eu não posso fazer isso porque senão eu vou perder meu emprego, vou perder a minha esposa vai perder o emprego dela. Então agora eu vou fazer que não estou vendo, né? Coloco uma venda nos meus olhos e deixa seguir o curso, né? Mas não é bem assim. Nós devemos ser conservadores da palavra e o Senhor ele não tem prazer naquele que retrocede.
começa fazendo certo. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que continua no erro, irmãos, muitas pessoas têm feito essas coisas, né? Eu queria só falar um pouco desse suborno. O que é um suborno? Suborno, por exemplo, olha, eu vou te dar um emprego para sua filha, um emprego para sua esposa, mas é o seguinte, eu preciso que você me dê livre acesso com a membresia, eu preciso que você me dê o contato de todo mundo, porque eu vou lançar um projeto aí e eu vou precisar fazer uma campanha, eu preciso do número particular de cada pessoa para que a minha produção possa mandar folders, possa mandar propaganda para essas pessoas, né? E aí vai amaciando o coração, né, da membresia. Isso é um tipo de suborno que nós estamos vivendo hoje. E quando eu falo assim, eu corro um sério risco, né? Porque eu tenho muitos amigos que estão vivendo isso. E eu não quero aqui, irmãos, eu só quero fazer um comentário do que nós devemos melhorar. Se nós estamos vivendo isso, não deixe se vender, continue propagando o evangelho, continue falando a verdade quando tem que ser falada. Continue mostrando para a sociedade que você é a diferença. Se você fala, olha, você quer me dar um emprego dessa forma? A gente aceita. Só que eu não vou mudar a minha posição. A minha posição é essa aqui, de acordo com a Bíblia. Eu não posso, irmãos, amaciar o ego de ninguém, nem massagear, só porque eu estou sendo beneficiado e esquecer do que o Senhor é para nós, né? Entristecer o nosso Deus, né? O que Deus como Deus está me vendo diante da minha decisão que eu estou tomando, né? Outra passagem que eu queria ler sobre suborno está em Deuteronômio, capítulo 16 e os versículos 19 e 20. Demora um pouquinho aqui a gente pegar aqui a palavra de Deus, mas é bom que você acompanhe daí, porque a gente falar a verdade é bom ela ser acompanhada, né? Deuteronômio, capítulo 16, 19 e 20. Olha só como é que fala aqui, olha. Não torcerás o juízo, ou seja, pregue a verdade, pregue o que você aprendeu. Não distorce a Bíblia não, porque não vai dar certo não, viu? Nós é que temos que nos alinhar à palavra, e não a palavra mudar por causa de nós, né? E ele diz assim, ó, não farás acepção de pessoas, ou seja, você não vai tratar um com menor valor ou o outro maior valor por causa da sociedade, porque o rapaz tem um poder aquisitivo melhor, ele vai ser tratado diferente, né? Olha, irmãos, hoje a sociedade evangélica está vivendo a questão da política no altar. Eu não estou dizendo que a gente não deve respeitar nossos governantes. Eu não estou dizendo que a gente deve desrespeitar, desacatar ninguém. Mas hoje o altar está abarrotado, essa é a verdade, né? De, sabe o quê? Demagogias. Sabe, quando a gente está elogiando alguém é muito bom, né? Mas quando a gente passa a bajular essa pessoa, eu e meu pastor, nós sempre quando é feito uma coisa plausível na igreja, eu mando eu mando algum elogio para ele, não, porque eu sei que ele não precisa de bajulação. Ele até dispensa essas coisas, né? Mas um elogio quando a coisa está andando bem é bom. Eu evito mandar críticas porque assim, muitas pessoas hoje só servem para criticar. A gente faz uma palavra, produz um vídeo desse aqui e a única coisa que a gente recebe demais é crítica, né? Mas a gente pergunta, qual é a sua ideia? Faz aí, manda aí uma ideia para mim, fazer isso assim, assim. E a gente pergunta, o que você está fazendo para evangelizar também? Quais os canais, né? Quais as plataformas que você está usando? Às vezes a pessoa não tem projeto nenhum de evangelismo, de comentar sobre a Bíblia, porque da mesma forma que esse evangelho alcança as pessoas que não têm Deus, que não sabem nada sobre a Bíblia, alcança também as pessoas que já são intelectuais, e elas estão prestando atenção no que
está sendo dito, né? Então nós não devemos fazer acepção de pessoas, nem tomará suborno, olha só, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Olha o que a palavra fala, né? A justiça, somente a justiça seguirás, ou seja, julga certo. Não tenta maquiar a coisa não, que não vai resolver não, filho. Às vezes a gente quer usar de artifícios para maquiar, sei lá, fazer uma coisa do que agrada a gente, mas isso aí não cola não, né? E possuas em herança a terra que darás ao Senhor teu Deus, né? Ou seja, qual o tipo de louvor, o tipo de legado que nós queremos deixar aqui na terra? Olha, eu vou falar para você, a coisa tá feia, mas pode ficar melhor se a gente voltar atrás. Aqui é a única vez que a gente tem que retornar um pouco, ver de onde a gente saiu. Olha, o pecado do mamon tem distorcido muita coisa. Nós estamos vivendo hoje momentos de escândalos, grandes pastores, nossos amigos, pelas quais a gente sente muito e a gente lamenta deles estarem assim. Não quero aqui apedrejá-los, né? Eu só quero que, se caso vocês estiverem me ouvindo, meus irmãos, eu peço uma coisa: arrependam-se, arrependam-se, peçam perdão a Deus, voltem. Nunca é tarde para voltar, tentar fazer o certo. Eu quero dizer para você uma coisa que eu tenho repetido muitas vezes. O crente, ele tem que pensar que todas as coisas vão ficar aqui na terra. Todas as coisas vão ficar aqui. E não é. Eu quero que você pense o que, que Deus está pensando de nós. O que, que Deus está. O que, que Deus escreveria a respeito de nós, assim como ele fez com Jó, né? Ontem eu vi uma palavra maravilhosa de um reverendo que veio dos Estados Unidos e pregou na nossa igreja. E ele falava: olha, eu quero que vocês façam cada um uma análise e recebam como fosse uma carta de Deus falando sobre o legado de vocês. Quando eu penso nisso, eu já penso no meu legado que eu deixei para trás e eu me sinto envergonhado do que eu fiz e pecados que eu cometi estando na presença do Senhor, né? Então, isso é uma vergonha para nós. Se a gente não se arrepender, se a gente não pensar imediatamente, a gente nunca aprende, irmãos. A gente nunca deixa de aprender. O aprendizado ele é infinito, né? Coisas que você sabe que o nosso intelecto ele tem uma, como que diz assim, ele tem um limite de banco de dados. Se a gente não tiver todo dia revendo conteúdos, pedindo a Deus que hoje seja um dia diferente, que eu não venha cometer nenhum pecado. Senhor, não me deixa cair de novo nisso. Não me deixa eu mentir. Não me deixa, meu Deus, eu profanar com a tua palavra. Quando eu estiver numa roda de amigos, quando eu estiver numa roda de pastores, que eu possa ser a mesma coisa. É claro que nós temos brincadeiras que tem momentos de descontração que a gente pode até, vamos dizer assim, deixar um pouco a seriedade de lado e brincar. Isso é normal entre toda a sociedade. Eu não consigo ver um ser humano que não consegue dar um sorriso, não consegue brincar com ninguém, não consegue dar uma palavra de descontração. Não consigo ver isso como um desgaste, não. Eu consigo ver isso como uma descontração entre colegas, entre amigos, né? Isso é normal. Agora a pessoa brincar sobre pornografia, estar comentando sobre vídeos, mulheres despidas, mostrar imagem de mulheres numa roda de amigos, tem em qualquer lugar, mesmo que você esteja no banheiro. Olha, o banheiro do meu trabalho é um pouco grande e volta e meia se junta lá 8 pessoas. E a gente ora lá dentro, a gente canta, a gente louva, a gente brinca também. Mas, puxa, a gente deixar de fazer as coisas certas para ficar falando
coisas que desagradam o Espírito Santo. Isso é muito incomum, gente, né? Falar sobre outro suborno está em Mateus, capítulo 20, os versículos 21 ao 23. Eu queria falar com vocês sobre essa passagem. Essa passagem aqui, tentaram subornar Jesus, né? Por causa da amizade, por causa do, vamos dizer assim, do companheirismo. Você sabe que às vezes a gente tem uma amizade tão boa que a gente não sabe dizer não para essa amizade quando a coisa vem a desagradar o Senhor. A gente tem que ter coragem de falar: não, eu não posso, eu não vou fazer assim. Só para agradar o amigo e desagradar a Deus. Irmãos, pense bem no que você vai fazer quando o seu coração dizer assim: você falou sim, mas isso aí para Deus seria não. Você falou sim quando deveria ser não. Irmãos, engraçado, às vezes meus vídeos ficam muito grandes e eu não me preocupo com isso, porque assim, a pessoa que está buscando junto comigo, ele está, na verdade, ou ele está precisando de ouvir essa palavra, ou ele já está transmitindo essa palavra e às vezes a gente diz: que coincidência, puxa, eu ia falar sobre isso. E aí o irmão falou sobre isso, aí a gente pensa: será que é coincidência? Ou é Deus que está falando conosco, querendo que a gente comente sobre essas coisas? E aqui eu vou falar da mãe dos filhos de Zebedeu, né, que tinha uma amizade com Jesus assim extraordinária, né? E a mãe dele achou que podia comprar Jesus com alguma coisa, achou que Jesus só diz sim. Irmãos, Jesus também diz não, porque ele nos ama e ele quer o melhor para nós. O apóstolo Paulo pediu: Senhor, tira essa carga de mim, Senhor. Ninguém sabe se era uma doença que ele tinha, se era um vício, ninguém sabe se era uma dor, se era uma perturbação que desse para ele algum prejuízo emocional. Porque isso ainda é um mistério. Mas ele pediu: Senhor, retire-se de mim. O Senhor diz: a minha graça somente. Ô Paulo, continua do jeito que tá, Paulo. Tá bom, não mexe com isso não. Isso aí às vezes é para poder curar a tua alma, Paulo, de alguma coisa. Esquenta não, Paulo. Vai vivendo aí. Eu cuido de ti, Paulo. A minha graça te basta, Paulo. Irmãos, eu fico pensando nessas palavras e vendo tanto que Jesus é maravilhoso, tanto que ele é poderoso, tanto que ele é sábio, né? Olha só, Mateus capítulo 20 e os versos 21 ao 23, que diz o seguinte: E ele diz-lhe: que queres? E ela respondeu, isso a mãe dos filhos de Zebedeu, falou assim: olha, dizes que esses meus dois filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Quando o Senhor chegar no teu reino, permite que meus filhos sente contigo, né? Jesus logo respondeu para ela: não é por causa da nossa amizade que eu vou deixar de falar a verdade para você. Olha, mãe, você não sabe o que você está pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Esse batismo aqui tem um mistério aqui, né? Porque esse batismo, para mim, tá, irmão? Esse batismo não é o de João. Não é o batismo de João. Ele tem algo a mais do que isso que eu não vou saber explicar com minhas palavras. Dizem-lhe eles: podemos, né? Eles disseram: olha, podemos, olha, batismo de João é simples, você entra na água, né? Só que eles ainda não entenderam o que Jesus queria dizer. Aí o Senhor continuou: na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Vocês entendem a profundidade disso aqui? Eu poderia cair em qualquer suborno
né? Assim, tipo, eu trabalhei em uma empresa que para sair a nota fiscal lá na portaria mais rápido, em tempo hábil para mim, eu deveria pagar para algumas pessoas favorecer essa saída rápido. Ou seja, me colocar à frente das demais e me favorecer para me sair primeiro. Às vezes eu carregava por último, o normal seria que eu fosse por último, e na ordem das cargas. E não eu ter prioridade simplesmente porque eu paguei a pessoa para liberar isso, né? E como na época eu não tinha como pagar, porque funcionário a gente não tem como bancar essas coisas, né? Quem é dono de alguma empresa tem como, mas a gente que é funcionário, a gente não vai tirar do salário para pagar um suborno simplesmente para você se dar bem, né? E eu estava pensando, será que se eu tivesse dinheiro naquela oportunidade, eu não teria pago isso? Eu não teria pago para que seja favorável a mim? E eu não estou falando de conhecimento, gente, porque o conhecimento tem o QI, quem indica, né? Às vezes a gente tem um conhecimento que troca de favores, não para perturbar ninguém, ser melhorado mais do que ninguém, mas para favorecer algo que não seja suborno, que seja simplesmente por causa de um conhecimento que você tem, um favorecimento que desde que não atrapalhe os outros, né? Essa pessoa eu conheço, uai, vou tentar ajudá-la o mais rápido possível. Mas assim, não para atrapalhar os outros, porque aí quando você atrapalha os outros, isso já é considerado um suborno, né? E o Senhor falou isso aí, olha, vocês, eu gosto demais, amo vocês, mas eu não vou poder fazer isso. E ele falou ainda mais, olha, no reino do meu pai, quem comanda lá é ele, quem tem prerrogativa é ele. Como diz, até eu sou filho, eu não posso falar muita coisa, agora eu vou falar sobre você, sobre o assentar em lugares de honras, sendo que nem eu mesmo sei onde eu vou ficar, né? Então, assim, irmãos, é um momento de descontração, mas assim, suborno, a coisa tá feia, né? Vamos falar sobre o pecado agora, irmãos, porque além do suborno ser um pecado, tem outros pecados que têm acometido a sociedade evangélica. E isso que vem trazendo adultério, imoralidade, desrespeito, inimizade, ninguém valoriza mais as amizades, né? Arrogância, não pode dar dinheiro a uma pessoa que ela já se torna arrogante. Intolerância, né? Filho desnaturado e a ingratidão sobre a face da terra. Isso aqui pode custar a todos nós, né, a destruição de toda a nossa vida. Né? Nós estamos vendo isso dentro das igrejas, fora, no colégio, na sociedade em geral. Você entra no ônibus, você entra no metrô, você vê isso aqui. Né? Isso aqui acontecendo na sociedade. Lamentavelmente, tem chegado aos olhos do Senhor isso, e a população pode sofrer com pandemia, pode sofrer com catástrofes, né? Nós estamos vendo aí rumores de guerra para todo lado, né? Não só rumores, mas guerra literalmente falando, né? O tráfico de drogas, muitas pessoas já se venderam, nossa sociedade, militares, né? Muitas pessoas do exército, da aeronáutica, da marinha, infelizmente, o suborno tem em qualquer lugar, irmãos. Não é só em uma região, não, né? E quando o pecado chega, manifesta as obras da carne. As obras da carne que são levianas, são coisas sujas, são coisas que pervertem mesmo, né? Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, só para a gente comprovar aqui. É bom a gente passear na Bíblia assim e a gente comentar sobre essas coisas. Obras da carne, Gálatas 5,16. Olha só. Eu vou ler aqui do 19 ao 22, né? Falei 16. Capítulo 5,
dos versos 19 ao 22. Olha. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí agora vamos falar um pouquinho do fruto dos Espíritos, do fruto do Espírito, que é o seguinte, olha, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, nós estamos hoje vivendo isso aqui na sociedade. Por isso que o evangelho está desgastado. Porque essas coisas eram para acontecer fora da congregação, fora da igreja invisível. Porque nós temos que ver uma coisa, fazer uma diferença entre a igreja visível e a igreja invisível. Se eu perguntasse qual dessas você quer ser participante, claro que você falaria, eu quero ser participante da igreja invisível, porque o Senhor Jesus, a lista dele, ele consegue ver só essa igreja invisível. Por que eu falo isso? Porque a igreja visível é aquela igreja que quer aplausos, quer ser bajulada. É aquela igreja que quer se mostrar por alguma coisa. Né? São pessoas que batem um prego na casa do Senhor e quer ser vista, quer elogio, porque se a gente não elogiar, não serviu. São pessoas que têm voz bonita, mas só cantam se você pagar. Tem músicos, amigos meus, que eu digo assim, olha, vamos lá na vigília, vamos lá participar um pouco, moço. A gente canta, a gente toca, a gente... Não, aí eu vou receber o que com isso? Passar a noite acordado? Qual a remuneração que eu vou ter com isso? Né? Então, eu observo assim que as pessoas estão fazendo hoje pelo retorno que elas vão ter. Né? Se eu vou ter um bom retorno, eu vou para o campo ali que tá. Olha, eu tenho um amigo que ele começou um trabalho lá para a banda da Bahia, ele estava me falando. Só tinha, eu acho que 4 famílias. Ele me mandou uma foto com a igreja cheia de crianças. As crianças levam os pais para. Estão evangelizando os pais. Papai, ontem foi tão bom, papai. Eu participei do trabalho lá na igreja, está sendo uma bênção. E depois, papai, a gente ainda ganha uns doces lá que o pastor dá lá e tal. Irmãos, o pastor não está comprando ninguém. É muito fácil você chegar para uma criança, dar um salgadinho, alguma coisa. O que custa isso, irmão? Dar uma alimentação para a criança. E eu não digo assim que isso é obra social, isso aí é obra social. Você descontrair, conseguir descontrair a criança, porque é da criança que vem o perfeito louvor. E é delas que vem o futuro da sociedade, está nas crianças. Nunca é demais você evangelizar uma criança. Respeite elas, trate elas como adulto. Nessa parte, a gente tem que tratar a criança como adulto, como seres que elas são. E elas merecem respeito. Se a gente faz isso, irmãos, a gente está anunciando o Evangelho. E hoje o trabalho lá está uma beleza, né? Eu tenho uma questão aqui no testemunho que um grande amigo nosso, líder de um grande ministério que a gente acompanhou décadas, né? Esse irmão, a gente viu o sofrimento dele na casa do Senhor, até com relação à alimentação. Tudo era Deus que provia para ele. E aí ele se envolveu na política e foi pegando cargos e contratos e nem tempo esse homem tinha mais para lecionar na casa do Senhor, né? Até o culto de doutrina, porque o culto de doutrina, eu tenho ele como culto do pastor. O pastor que deve fazer o culto de doutrina. Salvo se ele está doente, tem dia que o pastor está cansado, o pastor também se cansa, o pastor se adoece.
né? Tem dia que o pastor vai para a igreja para cumprir um protocolo, isso a gente sabe, né? Ele é comum como igual nós. Tem dia que a gente vai para a igreja porque a gente não pode deixar a casa do Senhor. A gente tem que congregar, isso é bíblico, né? Isso é bíblico que nós estejamos ali. Da mesma forma que a gente sente, o pastor também sente, e muito mais, porque a carga está toda sobre ele, né? Então esse pastor ele começou a não ir mais lecionar, ele começou a não ir mais a certos trabalhos, né? E até trabalho de domingo ele não, quase não estava, quando chegava atrasado, às vezes chegava, demorava um pouco, já ia embora. Então assim, o emprego que ele teve foi começando a desgastar ele, tanto ele como a família, né? Os filhos começaram a debandar para outros lados, outros encararam até vícios, né? Não quiseram mais saber, eu cantava no conjunto da mocidade, e aí já pararam, já quase não ia. As filhas começaram a tatuar-se, né? Eu não tenho nada contra tatuagem, gente. Cada um faz aquilo que, né? Só que eu compreendo assim que você que conhece a palavra, você. Eu tatuei no passado. Mas quando a gente começa a ler a palavra, a gente sabe que tem muitas coisas que são lícitas, mas nem tudo convém, sabe? Fazer coisa demais, coisa que chama a atenção, né? Eu não quero entrar nesse tema porque eu já fui muito apedrejado com isso, mas eu também não quero magoar as pessoas que a gente gosta, que tem, que gosta. Isso é entre você e Deus, né? Mas fica aí esse parêntese aí, né, para você ver quando a pessoa estuda muito a Bíblia, a gente tem coisas que a gente acha que não convém, né, fazer. E não quero aqui apedrejar ninguém não, como eu falei, vocês me perdoem aí, né, você que é a favor, que Deus te abençoe, né, não sou eu que vou falar para você o que você tem ou deixar de fazer não, né, a gente já está bem grandinho, e a gente não é mais de leitinho, que nem fala o apóstolo Paulo, não. A gente é de tutano, né? Aí é aquela rabada misturada com mocotó, farinha dentro, né? A gente é desse aí, né? Então, às vezes, a gente acaba magoando aquelas pessoas que estão nascendo agora, chamando a gente de careta, né? Olha, eu prefiro ser careta, mas assim, aprender dia a dia e ter comunhão com o Senhor do que eu alisar certas coisas e depois o que eu vou falar para Deus, né?